A SPM está de volta e conversa com o jornalista Gabriel Carneiro sobre a sua experiência na cobertura de categorias de base do futebol no Brasil. Bom, quando você começou, Gabriel, a ter esse interesse em categorias de base específico, a ter esse foco em categorias de base? A categoria de base foi uma coisa que surgiu primeiro pelo gosto por ver jogos, por conhecer o que está por vir no futebol brasileiro principalmente, e também porque a cobertura de futebol de base hoje no Brasil, até hoje no Brasil, não é muito forte. Então é um nicho que eu acabei encontrando para aliar esse gosto por futebol de base, pelo que está por vir, com a falta de representatividade dessa cobertura. Então, nesses 4 meses que eu fiquei entre a Gazeta e o Lance, eu lancei um blog com um amigo meu, e nesse blog eu fiz uma coluna de futebol de base, em que eu abordava histórias mais humanas da cobertura do futebol de base, porque os garotos querem falar, eles querem ser conhecidos, e desde o começo eu procurei dar a voz a eles e contar as histórias. Então é um trabalho que a gente continua no blog hoje. E você acredita que esse investimento, qual a importância do investimento para o futebol nesses jogadores, desde o princípio, desde a educação base deles no futebol? É totalmente relevante, é importantíssimo, porque o futebol de base é o que está sendo preparado para o futuro. E hoje existe uma coisa no futebol de base que é uma coisa muito brasileira, que é arranjo político. Você tem alguns clubes até trabalham bem a base, mas troca presidente de 3 em 3 anos de clube. E aí o presidente tem que colocar aquele cara que ajudou ele na campanha em algum cargo, e aí escolhe a base, porque a base tem pouca visibilidade. Isso atrapalha a sequência de trabalho. Então, não existe uma filosofia de futebol de base implantada no Brasil como existe ao redor do mundo. Agora a gente vai falar sobre esse assunto via Skype com o jornalista Sérgio Xavier. Ele é cronista e é referência na mídia esportiva impressa. Em sua carreira, ele atuou como comentarista da SPM Brasil e da Band. Cobriu 5 Copas do Mundo e hoje é colunista da revista Placar e autor do livro Vidas Corridas. Sérgio. Olá, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Desde 2006, a Copa da Alemanha, a seleção alemã, ela demonstrou um investimento e uma preocupação com os jogadores de base. Como que, em 2014, como que isso fez efeito? Isso realmente fez efeito? A Alemanha, ela demonstrou que é possível você restaurar uma categoria desde o começo? Olha, eu acho que não tem uma fórmula fechada, perfeita, que funcione para todo mundo, em todos os lugares, e dificilmente a gente vai enxergar uma única solução, uma única medida mexendo com toda uma realidade. Então, quando a gente começa a olhar o exemplo alemão, a gente vai achar que o investimento em categoria de base, né, fez a seleção incrível de 2014. Não foi só isso, né? Tem ali uma organização da Bundesliga, o campeonato alemão, que já vinha de trás, né? Tem uma vontade política de fazer um time de futebol que representasse a nação inteira, né? A Copa da Alemanha tinha um objetivo, né? O governo traçou um objetivo. E na Copa da Alemanha o objetivo não era exatamente ganhar a Copa, era integrar as duas Alemanhas, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que por mais tempo que essa união já existisse, né, ela na prática ainda as Alemanhas não eram uma coisa só, né, ainda tinha um pouco de divisão, um pouco de diferença entre os dois lados, né, e para completar tudo isso, tinha uma vontade do país Alemanha de se mostrar um país moderno, acolhedor para o resto do planeta. Então, disso tudo vem o trabalho, né, para a Copa da Alemanha em 2006, né, para fazer que tudo funcione melhor, e o resultado depois, em matéria de título, ele vai ser colhido em 2014, né, e com a Eurocopa também, etc., mas sobretudo em 2014. Então, eu acho que não é só categoria de base que dá título, digamos assim, né?
É um pacote todo. E, claro, você, desde o princípio, né, explicar, por exemplo, para os clubes da Bundesliga que eles só poderiam jogar liga profissional se eles tivessem os juniores bem organizados, com toda a estrutura básica, médico, fisioterapia, esquema tático parecido, tem isso também, né? Depois, juniores, juvenis, infantis, até o dente de leite tem que ter uma organização desde o princípio parecida com o profissional, né? Então, eles plantaram de uma forma muito consistente, muito bacana, e acabaram colhendo. Eles não precisavam ganhar a Copa, digamos assim, para mostrar que esse era o caminho, né? Eu acho que esse é só uma cereja do bolo. O que importa é o trabalho que eles fizeram todo no bolo. Entendi. Bom, Gabriel, e você? Você acredita que hoje a situação da seleção brasileira é reflexo dessa falta de investimento na categoria de base e até no investimento administrativo? Acredito que indiretamente sim. Não é uma relação direta, até porque muitos jogadores da seleção brasileira de hoje, eles terminaram a formação deles lá na Europa. Então é uma consequência do processo. Agora você vê, por exemplo, até uma matéria recente, o Barcelona, que é um clube referência em futebol, em revelação de jogadores, ele investe cerca de 2 milhões de euros para revelar um jogador no time. Como se o Iniesta jogava no sub-15 do Barcelona, o time inteiro, os 11 ou 16 jogadores, demandaram um investimento de 2 milhões de euros. E talvez só o Iniesta tenha dado certo, tenha sido um jogador fundamental. Então, existe a necessidade de um investimento para se formar melhores jogadores, para você ter equipamento de treino de qualidade, para você ter equipe de treinamento de qualidade, comissão técnica, preparador, fisiologista, enfim. Então, é um investimento que um clube brasileiro grande hoje investe esses 2 milhões de euros, por exemplo, em uma categoria de base inteira, para você formar jogadores de 5 categorias. E um clube como o Barcelona investe mais e, consequentemente, lucra mais. Acho que é um processo que o Brasil está evoluindo. Não dá para dizer que a gente está parado, porque existem bons trabalhos de base e é um processo contínuo. Acredito que um dia a gente chegue a uma medida mais razoável. Sérgio, você acredita que a cobertura jornalística e toda a atenção da mídia dada ao futebol poderia ser dada mais às categorias? Você acha que ela ainda é pouca para as categorias de base? Eu acho que essa pergunta ela lembra um pouco uma pergunta que vive nos fazendo e que a gente vive fazendo com relação ao futebol feminino, né? Puxa, mas a mídia não mostra o futebol feminino, que é absurdo, a mídia não incentiva, etc. Agora, a gente tem que pegar essa questão e ampliar um pouquinho mais, né? O público se interessa pelo futebol feminino, né? As pessoas param de fazer o que estão fazendo para ver um jogo do futebol feminino, as pessoas param de fazer o que estão fazendo para ver uma prova de atletismo na televisão, tá? A gente pega essa mesma questão e transfere para o esporte de base, né? A audiência ela não acompanha, digamos assim, na mesma velocidade que a gente gostaria que as coisas fossem. Então, isso vale para o futebol feminino, vale para esportes amadores e vale também para categorias de base. Agora, cada vez mais a gente está trabalhando numa indústria de mídia, toda ela nichada, né? Então, você tem a possibilidade de falar de muitos assuntos, porque agora você não tem só a TV aberta, você não tem só a TV fechada, você tem canal de YouTube, você tem 1000 possibilidades, né? E esse trabalho que o nosso companheiro que está aí começou a fazer lá atrás, né, é um trabalho super interessante, porque tem gente que se interessa sim, não tem muita gente, essa é a verdade. Não dá para usar isso, por exemplo, no horário nobre da TV Globo. Né? Dificilmente a gente vai ter uma audiência que remunere aquele espaço. A gente vive um grande negócio, essa é a verdade, né? Não tem ninguém bonzinho nessa história, né? No sentido de, vamos fazer para o país melhorar. Não,
Você faz um investimento, tenta contar uma história e tenta pagar o investimento que você fez para contar aquela história, né? É um jogo muito claro, sempre foi assim, né? E acho que sempre será assim também, né? Então, tem espaço, sim, para se falar de categoria de base, para se falar de jovens, mas é um espaço limitado, né? Esse espaço pode aumentar? Eu acho que pode, né? Mas não vai aumentar muito, né? Eu até gostaria de falar algo diferente, né? Tem espaço, dá para fazer e todo mundo vai se interessar. Não é todo mundo que vai se interessar, é um público restrito, e para esse público restrito, né, dá para fazer um bom trabalho e marcas que estão associadas à juventude poderiam também, né, conversar diretamente com o público que se interessa por isso. Entendi. Bom, obrigado, Sérgio, pela sua participação aqui no programa, viu? Esperamos para a próxima vez. Foi um prazer, valeu, obrigado. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo e daqui a alguns segundos a gente volta com Gabriel Carneiro falando sobre o jornalismo multiplataforma. Voltamos já.